Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 8 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer 2 vereadores à Câmara Municipal de Santos. Professor Igor Martins de Mello, do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, e o vereador professor Kenny Mendes, do DEM, o Democratas. Vamos conhecer agora as manchetes de jornais e sites com a jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: cartão postal de São Vicente fecha por 1 ano. Na Folha de São Paulo, Itamaraty cobra explicação dos Estados Unidos sobre espionagem. No Estadão, Planalto reage à espionagem de brasileiros pelos Estados Unidos. O semanal Boc News, Copa de 2014, a bola está murcha. No Santa Portal, motoristas da Translitoral encerram o estado de greve iniciado em 25 de junho. No G1 Santos e região, grupo faz arrastão e rouba mais de 20 na orla de São Vicente. No portal da UOL, Receita libera consulta ao segundo lote do Imposto de Renda 2013 nesta segunda-feira. Na revista Veja traz na capa: o verdadeiro plebiscito. Você concorda que Brasília deveria abandonar a galáxia distante onde está e voltar para o Brasil? Sim ou não? Chico. 8h06 desta segunda-feira, 8 de julho, e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar de política municipal, já que os nossos 2 convidados são vereadores à Câmara de Santos. Ambos são professores e vamos falar também de educação. E educação pública, os desafios e os caminhos da educação, já que ambos são professores, educadores, portanto. E vamos tratar também de temas ligados à Câmara Municipal de Santos, já que um dos convidados, o professor Igor Martins de Mello, do PSB, é o presidente da Comissão de Cultura, Ciência e Tecnologia do Legislativo Santista, e o professor Kenny Mendes, do DEM, o Democratas, é o primeiro secretário da mesa diretiva da Câmara. Eles vão falar também sobre a experiência nesses primeiros 6 meses da primeira legislatura de ambos. Mas tudo isso assim que a Paula Paparelli nos trouxer todas as informações a respeito da previsão do tempo e também do movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, depois de um fim de semana de sol, uma frente fria chega ao litoral do Sudeste e deixa o tempo frio e chuvoso, pelo menos até esta terça. O sol volta a aparecer só lá pela quarta, quinta-feira. A temperatura varia entre 16 e 21 graus em Santos e a tábua das marés. As ondas podem chegar a no máximo 1 metro. Vamos agora às informações das estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está com tráfego tranquilo. Está em vigor a operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta Imigrantes para quem vai sentido São Paulo e as pistas sul da Anchieta Imigrantes para quem vem sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam tráfego normal até o momento. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 4 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail j@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8h09 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes, Ville de France, Aparecida, vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes, lazer completo.
Terrazas Residência, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Das 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Nesta terça-feira, a partir das 7 da noite, você confere o especial Jogos da Unisanta. Todos os detalhes da histórica 30ª edição desse ano num programa produzido pela Santa Cecília TV em parceria com a Faculdade de Artes e Comunicação. Fique ligado, imperdível. Nessa terça, dia 9, a partir das 7 da noite. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 8 de julho. Hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, 2 vereadores da Câmara de Santos. Ambos professores, o professor Igor Martins de Mello, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o professor Kenny Mendes, do DEM, o Democratas. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. Quase 100 tentativas de furto foram registradas nas escolas de Guarujá só neste ano. Em apenas 3 casos, os ladrões conseguiram levar equipamentos. Os prejuízos só não foram maiores por conta da central de monitoramento. Veja na reportagem de Tatiana Marques. Esta escola municipal fica na Vila Progresso. Só este mês foi alvo de criminosos 2 vezes. Em uma delas, um rapaz chega pelo muro de trás da instituição, entra em uma das salas e, em minutos, sai com aparelhos eletrônicos. As imagens foram entregues à polícia para a identificação do suspeito. No mesmo bairro, uma creche também foi invadida. 2 rapazes chegam, cobrem o rosto. Note que um deles está com uma faca. Eles tentam entrar, mas quando o alarme é acionado, fogem sem levar nada. Só este ano foram 94 tentativas de furto em escolas de toda a cidade. Em apenas 3 casos, os criminosos conseguiram levar objetos das instituições. Hoje contamos com uma central de monitoramento, que é o CCO, Centro de Controle Operacional, onde possui operadores 7 dias por semana, 24 horas por dia. E temos aproximadamente 1.465 câmeras instaladas por toda a Secretaria, os próprios ligados à Secretaria de Educação. Ele explica que assim que os suspeitos são visualizados, a ação da guarda é imediata. Quando há uma ocorrência numa unidade, é disparado um alarme e a viatura que está mais próxima é acionada para vir fazer o atendimento. A secretária de Educação diz que quase não há danos materiais nas escolas, mas sim pedagógicos. Porque eu levo um tempo para fazer a reposição desse material. Então, a criança, por exemplo, no caso de uma sala multimídia, ela fica sem o recurso durante um tempo até que a gente possa repor esse material. Até a merenda já foi levada das escolas. Eles descobriram as rotas dos caminhões de merenda, então eles estão interceptando os caminhões de merenda. Isso é muito sério. É tirar comida de criança que realmente precisa e de criança que, através da alimentação, tem um processo de ensino-aprendizado melhor. Então, o que a gente implora para as pessoas que estão nos assistindo? Procurem saber, quando forem comprar qualquer tipo de equipamento, a origem. Porque você só quebra esse ciclo, né? Esse ciclo que a gente fala criminoso, no momento que eles não têm para quem vender o que roubaram. Muito bem, aí está a matéria e a avaliação da secretária de Educação do município de Guarujá. E os nossos convidados de hoje são, além de vereadores, são 2 professores, são educadores, portanto. E nesse sentido, eu gostaria de começar perguntando ao professor Igor. Professor Igor, como é que o senhor vê esse tipo de insegurança? Como é ser professor diante de um quadro desses de insegurança? Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos.
É terrível. Na condição de professor, embora seja da rede privada, a gente conhece vários colegas da rede pública que sentem até um certo abandono por parte do Estado e da sociedade. Sim. Então acabam ficando reféns de situações assim meio insólitas, né? Você assaltar uma escola, se assaltar uma instituição de ensino de também gente que precisa, de gente com necessidade, gente humilde, tirar o pouco que já tem para fazer parte de um ciclo social de drogas ou de qualquer outro produto ilícito. Então, a situação de abandono é visível, né, para todo o funcionário, seja o professor, a merendeira, o inspetor, o servente, todos que estão lá dentro ficam meio que reféns, né, do acaso. Tem que remeter a Deus para não ser vítima de uma agressão, vítima de algum tipo de atentado mais violento. Então, aproveitando a audiência do teu programa, para que as autoridades, tanto municipais quanto estaduais, olhem para a escola como um foco de diminuição de problemas. Se você investe na educação, sim, na cultura, no esporte, na ciência, dentro das instituições públicas, seja municipal, seja estadual, você minimiza um monte de problema. Né? Mas, infelizmente, enquanto não... Essa é uma realidade que nós estamos vivendo todos os dias. Professor Kenny, muito obrigado pela sua presença, bom dia. O que fazer diante de uma situação dessa, a insegurança que as escolas estão hoje em dia, não é apenas no Guarujá, em Santos, em todo o país? Apesar desse caso ter acontecido no Guarujá, mas nós temos a questão de falta de segurança aqui em Santos também. Eu acho que tudo isso é o fruto, infelizmente, né, do tráfico de drogas, da criminalidade tem crescido bastante, usuários de crack que buscam qualquer objeto de valor, então eles vão buscar, logicamente, num local onde eles sabem que não há ninguém lá, como uma escola, você não tem aula à noite, não tem ninguém lá dentro, então eles vão buscar algum produto que tem algum valor dentro dessas escolas. Eu ainda tenho esperança que, quem sabe, nesse nosso primeiro mandato aqui, meio do Igor, ou que todas as escolas municipais voltem a ter um guarda municipal. Como havia a nossa guarda municipal, ela foi perdendo seu efetivo ao longo dos anos, né? Ela começou com 800 guardas em 82, se não me falha a memória. Começou em 85. 85 com 800 guardas. E na gestão, foi criada pela gestão do prefeito Oswaldo Justo. Exatamente. E hoje em dia nós temos um pouco menos de 400. Quer dizer, ao invés de aumentar o efetivo ao longo dos anos foi se diminuindo e não foi sendo reposto, né? Então, quem sabe esse efetivo volte a crescer. Seria muito importante, porque as câmeras de monitoramento, elas são elas ajudam muito, elas contribuem muito para essa vigilância, mas, como se vê, não são suficientes. Os bandidos não respeitam as câmeras de monitoramento, invadem as escolas mesmo, e se não houver, de fato, fiscalização, policiamento, guardas municipais, essa situação certamente, infelizmente, vai continuar. Agora, professor Igor, 6 meses de Câmara, o seu primeiro mandato, primeira legislatura, como tem sido essa experiência como vereador? Uma experiência satisfatória, produtiva, efetiva? É intensa, né? Quando você se propõe a fazer um trabalho sério, um trabalho efetivo, ele é cansativo, porque além da função de vereador, a gente tem a profissão de professor, né? Que uma é função, outra é profissão, mas ambas acabam, digamos, sugando você, né? Desde que você faça de maneira correta, séria, com vontade mesmo, né? Com respeito àqueles que nos elegeram, você acaba tendo que dispor do teu tempo privado, dos teus fins de semana, de momentos com a família, para poder se dedicar. Foram 6 meses de muito aprendizado, né? Aprender a lidar desde problemas do que é um requerimento, o que é uma indicação, o regimento interno, as relações políticas, as relações externas com a sociedade de modo geral, né? Com grupos que você até então não tinha contato, estabelecer uma comunicação. Então, de uma maneira resumida, foi extremamente produtiva, né? Eu não sei se eu tenho tempo, mas nesse bloco ou no outro... Nós vamos conversar ao longo das suas iniciativas, inclusive. Agora, professor Kenny, faço a mesma pergunta. Como é essa experiência, os primeiros 6 meses, primeira legislatura, e no seu caso, com uma situação de que você era o primeiro secretário da mesa, ou seja, cuida também da parte administrativa do Legislativo, juntamente com o presidente Sadal Nakai, que é o presidente da Casa, e com o segundo secretário,
que é o vereador Pastor Roberto de Jesus. A experiência foi bem positiva. Algumas coisas, como o Igor citou, também são engraçadas. Eu continuo lecionando, obviamente, é a minha profissão. E o engraçado é que agora os próprios alunos também já trazem os requerimentos para a sala de aula, né? Já questiona o vereador também. E de repente, enquanto estão fazendo algum exercício, professor, na minha rua aconteceu isso e aquilo. Então, é uma situação engraçada, né? Mas você a experiência... é cobrado diretamente pelo eleitor, né? Com certeza, né? Dentro da sala de aula. Mas bem positiva. E quanto à mesa, o nosso presidente também, o Sadal, é uma pessoa fantástica, né? Tenho aprendido muito com ele, então é uma experiência muito gratificante estar numa mesa diretora com uma pessoa como o Sadal Nakai. Então, tenho gostado, sim, bastante. Tá certo. Inclusive, verifica-se que na sala de aula, essa cobrança que o Kenny fez referência, vereador Igor, é como se fosse uma espécie de um sistema distrital, né? Ou seja, exato. O eleitor está cobrando Diretamente. E com você acontece a mesma coisa. Eles acham, inclusive, que nós somos prefeitos, né? Então, eles cobram coisas que não são da nossa alçada, que não fazem parte da competência do vereador, até por desconhecer, né? A função do vereador. Então, eles nos acham, digamos assim, capazes de tudo. E por estarmos muito próximos, né? O contato é direto, eles se sentem mais à vontade de cobrar, de exigir, de discutir. Então, tem situações meio curiosas, assim. Né? Desde poda de árvore até arrumar um buraco na calçada, ou arrumar não sei o quê. Ou temas até mais sérios, mais profundos, sim, provavelmente. Sim. Agora, vereador, aproveitando que o senhor fez referência à administração municipal, qual é, de fato, a posição do PSB, o seu partido, o Partido Socialista Brasileiro, na Câmara de Santos? O partido está na oposição ao governo, faz parte da base aliada, enfim, qual é a posição do PSB hoje? O PSB ele tem uma função clara, ele é a favor da cidade. Sim. Ele não tem uma postura de base direta, ele não tem emprego, ele não tem função, ele não bate na porta pedindo nada. Ele tem uma postura autônoma, independente, o que nos dá uma certa liberdade de criticar a administração quando a gente entender, tanto eu quanto o Benedito Furtado, que fazemos parte do partido representado na Câmara. Se nós entendermos que a cidade está sendo prejudicada ou se o prefeito está fugindo das suas obrigações iniciais, fazer uma postura mais crítica, mais de fiscalização também. Mas se, por um lado, a postura ou as medidas do prefeito são importantes para a cidade, por que haveria de criticar? Sim. Muito pelo contrário, a gente apoia, a gente vai ao lado dele, desde que as iniciativas dele sejam dentro daquilo que nós entendemos como correto, dentro do nosso leque de ações sociais e políticas, e que seja para o bem da cidade. Então, a postura de neutralidade ou de independência, como queiram entender, ela nos dá liberdade. Ela não nos imputa absolutamente murismo. Ao contrário, se nós entendemos que o prefeito está bem, a gente apoia. Se entendemos que ele prejudica a cidade, a gente o alerta. E o DEM? E o Democratas, professor Kenny? Na base aliada? O DEM e da base aliada são tanto Democratas e o PSDB em esfera municipal, estadual e federal são aliados, né? Então, basicamente, o papel do Democratas nessa gestão é apoiar o governo, claro, cobrá-lo, como qualquer vereador, afinal de contas, o Legislativo tem a sua independência, né? Nós estamos lá para fiscalizar, não apenas para propor leis e requerimentos, mas também para fiscalizar. Então, nós estamos um aliado no sentido de ajudar a cidade em prol do progresso e do avanço que o nosso prefeito tanto prega. E o fogo amigo? Porque, pelo que se depreende, a base aliada ele é muito grande, muito ampla, né? Praticamente não tem oposição. Então, a crítica acaba surgindo do próprio aliado, é o chamado fogo amigo. E o fogo amigo? O DEM está acendendo a fogueira ou não? Não, na minha parte não. E do nosso líder também, o Douglas, eu acredito que não, mas de vez em quando acontece, né? Porque a população nos cobra algum problema que surge na cidade, então você não pode simplesmente ignorar, né? Como foi o caso agora do transporte público e todos esses movimentos, né? Até causou estranheza que eu pedi uma comissão especial para averiguar os problemas dos cartões da Piracicabana, né? Então, gente do governo me ligou, mas Kenny, você é da situação, você pedindo uma comissão, né? Falei, olha, mas esse é o papel do vereador, de fiscalizar, inclusive. A minha resposta foi, o pessoal está me cobrando na rua, e é a verdade, isso tem acontecido nos jornais, você tem lido nos jornais o pessoal se queixando, que a empresa não estava cumprindo
com o termo de ajuste e conduta do Ministério Público, então o papel do vereador é cobrá-la, né? Então, E de fato esse problema está acontecendo com relação ao estava acontecendo, agora já aparentemente foi resolvido, né? O próprio prefeito veio a público também dizer que já houve 207 atuações, né, Igor, se não me engano, né, contra a Piracicabana, né, só este ano, né, no primeiro semestre. Sim. Então, acredito que estão entrando na linha. Tá certo. A propósito, professor Igor, a questão do transporte. A questão do transporte, de certa forma, mobilizou e notabilizou, enfim, toda a discussão política em Santos nesse primeiro semestre. O senhor entende que ainda há margem para uma redução tarifária? Porque a tarifa ela ficou congelada em R$ 2,90, mas em outros municípios, como Guarujá, por exemplo, houve uma redução de R$ 2,90 para R$ 2,80. A Câmara tem acompanhado isso, a Câmara tem acesso às planilhas. Há margem para se discutir, se reduzir a tarifa? Olha, é um tema polêmico, mas ele digamos assim, tecnicamente, politicamente, ele é viável, ele é, digamos assim, resolvível, né? Você acaba tendo uma solução não só contábil, como também política. Você pode transferir recursos de um determinado tributo, né? Você pode realocar a receita para que minimize o custo da manutenção do transporte. Há quem diga que há uma espécie aí de planilha meio fictícia, né? No sentido de dar sempre uns valores irreais. Né? Não é tocante à má-fé, né? É tocante à própria autonomia que essas empresas têm quando ganham uma licitação. Então, a Piracicabana deveria até se antecipar, deveria ela mesma, né, mostrar a origem dos gastos, dos custos, mostrar como funciona essa planilha, até para acalmar a população, todos os setores da sociedade que reclamam, e com razão, de um transporte numa cidade que é plana, numa cidade que é pequena e, caramba, cobra praticamente a mesma coisa que uma metrópole, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como outras tantas que são maiores, que são irregulares. Então, eu acho que a questão do transporte, ela teria, sim, condições de baratear, de minimizar, seja pela questão contábil, seja pela questão política. Tá certo. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas só lembrando o seguinte, a Câmara Municipal de Santos, como poder legislativo, tem todo o direito de ter acesso a examinar e analisar as planilhas do transporte público. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, a Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Unisanta em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News, gostoso de ler e bom de negócios. Apoiar a cultura é valorizar as nossas raízes, é dar valor à nossa gente. Preservar nossas imagens, nossas cores, é você sendo parte da história. E aqui na Pinacoteca, todo este acervo precisa da sua ajuda. Empresas de todos os tamanhos podem ter o selo de Empresa Amiga da Pinacoteca. É fácil participar. Ligue 3288-2260. Apoiar a arte faz bem. Você ganha, porque a sociedade ganha.
8 horas e 29 minutos desta segunda-feira, dia 8 de julho, nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, dois vereadores da Câmara Municipal de Santos. O professor Igor Martins de Mello, do PSB, e o professor Kenny Mendes, do DEM Democratas. E agora temos uma pergunta de internauta, não é isso, Paulo? Isso, Chico. É a Celina da Aparecida. Ela quer saber a opinião dos vereadores que são professores a respeito do programa de avaliação continuada. Esse sistema é bom para o aluno? Professor Kenny, o senhor conhece a progressão avaliada, a progressão continuada, enfim? Eu, como professor, sou totalmente contra. Sinceramente, eu acho que isso acaba perdendo aquela identidade que o aluno tem com a escola, de se dedicar. Hoje em dia, o jovem ele não está nem aí para a lição de casa, os pais não acompanham o processo de aprendizagem do aluno. E se você não tem uma maneira de, não é fiscalizá-lo, mas de certa forma você poder avaliar esse aluno, e se ele não estiver preparado a continuar, ele deva ficar. Eu sou totalmente contra a progressão continuada. Professor Igor, qual é a sua avaliação a respeito? Nossa, existem uns modismos pedagógicos que acabam sendo colocados nas escolas que eles, tipo assim, prejudicam, em nada eles acrescentam. Eu não sei por que o aluno não pode ser cobrado, não sei por que o aluno não pode ser reprovado, não sei, parece que ele é de cristal. De repente, a relação escola-aluno, parece que a escola se amedronta, parece que a escola perdeu força, o aluno vira um pequeno tirano dentro da instituição. Se a função da escola é ensinar, é criar um cidadão, é fazer com que ele crie competências variadas na cabeça dele, tem que ter disciplina, tem que ter hierarquia, tem que ter cobrança. Claro. Não precisa ser ditatorial, mas tem que ter cobrança. Não sei porquê, nem sei quando que se colocaram nas escolas que não, estudar é uma delícia, estudar é gostoso. Tudo bem, mas cansa, dói, tem a parte chata, entendeu? Porque estudar é aquilo, é você ler, fazer, refazer, pesquisar. Quer dizer, tem a parte que é enfadonha ou chata, vamos dizer assim, mas o resultado é maravilhoso. É você descobrir que entendeu, que aprendeu. Então, concordo em gênero, número e grau com o quê? Porque as pessoas acham que a progressão continuada nas escolas públicas, as pessoas acham que a escola pública ela não é gratuita, não tem nenhum custo, mas a verdade é que a progressão continuada foi criada por motivos unicamente financeiros. Porque você manter o aluno, quando o aluno é reprovado, teoricamente, pronto, ele vai ficar um ano a mais no ensino público. Então é uma despesa. Ou estatístico. E estatístico também. Né? Você diz assim, não, tem tantos aprovados. 90%. Mas que é uma farsa, né? E se ele ficar, por exemplo, o aluno repetiu da 2ª para a 3ª série. Então, se ele ficar mais um ano na 2ª série, você deixa de abrir uma vaga para o bairro, para a região. Então, com isso se acumulando, você é obrigado a construir mais escolas. E isso gera dinheiro. Então, é um motivo financeiro. Vereadores que defendem a progressão continuada, a progressão avaliada, enfim, são dois sistemas muito parecidos, alegam que a reprovação contribuiria para ampliar a evasão escolar. Isso é fato? O senhor concorda, Felipe? Não, acho que não. Se você fizer uma escola que tem uma estrutura física para o professor trabalhar, para as pessoas trabalharem de maneira digna, decente, que o aluno encontre um ambiente limpo, organizado, ele vai estudar. E se a família participar ao lado da escola, colaborando com a questão ensino-aprendizagem, você não vai ter uma evasão assim tão absurda. Você tem evasão quando você tem uma instituição na qual você não acredita, o professor... Insegura, violenta. O professor que está lá também não acredita, os funcionários não acreditam. Então, eu acredito que a evasão, ela tenha outras origens, outras raízes, que não estas apresentadas pelo discurso oficial. Sim. Então, eu acho que essa questão da repetência nunca matou ninguém. A nossa geração, eu tive colegas que foram reprovados e acabavam se recolocando na escola e hoje são vencedores. Né? Se você não tiver uma cobrança mínima, você não tem resultado nenhum. É verdade. Agora, professor Kenny, como mudar esse estado de coisas? O que falta, afinal, para a educação pública funcionar no Brasil? Recursos, gestão, política pública, enfim, o que falta? Principalmente recursos, né? Valorizar o professor. Eu acho que não faz sentido nós
vivermos num país onde um deputado federal ganha R$26 mil por mês e um professor ganha R$600, R$700, R$800 em algumas escolas no interior desse Brasil. A remuneração aqui em Santos ela é razoável, né, comparado com outras cidades. Algumas cidades ainda têm um valor um pouco maior, mas isso, de modo geral, o Brasil inteiro, eu acho que deveria ser repensado o destino de verbas para a educação. Eu achei um absurdo o Congresso ter votado dos royalties 75% para a educação e quando chega no Senado, o Senado já abaixou esse valor. Eu acho que e também esses royalties não vão chegar amanhã. Exatamente. Vai demorar muito. Nos próximos 10 anos aí. Não é uma coisa imediata, né? Eu posso fazer um pequeno parte? Claro, eu concordo também com a questão dos recursos, mas eu vou na gestão. Verba até há. Grana, por exemplo, em Santos e outros municípios que são mais poderosos, existe. Eu acredito que a administração desses recursos, no tocante à valorização do professor, fazer um plano de carreira estimulante. Então, eu apenas colocaria um adendo aí no comentário do meu colega, que é a questão da gestão. Se você realmente quiser um professor estimulado, funcionários dentro da instituição também estimulado, você tem que gerenciar melhor esses recursos. Sim. Porque Santos tem recursos, né, e nós participamos, né, dos recursos para os próximos 3 anos. Saúde e educação tem recurso. A questão de gestão. E nesse sentido, professor, eu queria lhe perguntar o seguinte, já que o senhor preside a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia da Câmara. Nós estamos na era do conhecimento e esta comissão tem um poder significativo. O que é que o senhor e os integrantes dessa comissão têm feito no sentido de tentar melhorar a situação na educação pública, especificamente em Santos? O senhor tem mantido contato com a Secretaria de Educação, enfim, como é que está funcionando o trabalho da comissão? Os primeiros 6 meses, a comissão é presidida por mim, tem o Murilo Barleta e o vereador Sérgio Santana, somos em 3. E a primeira, digamos assim, ação nossa é de diagnóstico. Né? Ter uma espécie de mapeamento das instituições, das relações dos docentes com a secretaria, os clamores da secretária Jocélia. Então, no primeiro momento, a gente trabalhou em harmonia com essa secretaria, no sentido de entender os desafios dela e colaborar. Porque, afinal de contas, a gente quer que os professores, os alunos e funcionários tenham as suas reivindicações entendidas. Mas o senhor detectou um problema de gestão. O senhor fez referência agora que seria um problema maior. Isso. Porque quando houve o plano de carreira, na época do Papa, o plano de carreira para os professores, a princípio era interessante. Só que acredito que a administração anterior utilizou o molde desse plano de carreira e estendeu para todos os funcionários municipais. De uma certa maneira, os professores acabaram meio que perdendo algumas garantias, perderam algumas conquistas, e agora, nesse segundo semestre, o desafio é esse: refazer esse plano de carreira, estimular os professores, recuperar as garantias e conquistas, porque se você for mudar conceitos de gestão para gestão, prejudicando quem já está há 20, 30 anos, não há Cristo que resolva o problema da educação. Então, os professores têm que ser estimulados, sim, como também têm que ser cobrados. Claro. Né? Porque a Jocélia e toda a estrutura, supervisores, diretores, enfim, há toda uma estrutura que precisa ser cobrada. Desculpa me estender, mas a Jocélia reclama com razão. O que tem de licença, o que tem de falta de abono, o que tem de pedido disso, e assim é complicado. Se também os docentes não colaborarem, fica difícil. Eu estou tentando também eu já conversei 2 vezes com o prefeito sobre isso. Eu acho que uma coisa interessante também para implantarmos aqui na educação municipal seria um projeto que fosse no sentido de meritocracia. Sem dúvida. Você incentivar a competição entre as escolas para obter resultados, criar um índice municipal entre essas escolas e todos fossem contemplados. Premiar o mérito. Isso, premiar o mérito. Desde a merendeira até a diretora da escola. Eu acho que isso seria também bastante interessante. Uma coisa, professor Kenny, há muita queixa no setor de educação da falta de professores.
Não apenas por licença, doença e coisas do gênero, mas também não há muito interesse mais pela carreira do magistério. Então, a falta de professores de física, de química, de biologia na área de exatas, esse é um dado fundamental, professores de língua portuguesa, professores de história, inclusive. Há muita falta de professores. Por que isso acontece? Um pouco em cima daquilo que eu estava citando, né? Eu acho que a remuneração do professor aqui no Brasil é totalmente errada, não se dá o valor a esse profissional como é dado nos outros países, né? E não precisa ir tão longe, até no Chile, por exemplo, um professor lá de ensino público ganha aproximadamente 5 vezes a mais do que um professor público brasileiro, né? E apesar da nossa moeda mais valor do que a deles, mas a economia deles está mais estável. Então, é muito em cima disso. Eu acho que hoje em dia... A questão da remuneração. A remuneração. O jovem, hoje em dia, já com 16 anos, ele não escolhe mais a carreira de acordo com a afinidade, ele escolhe a carreira hoje em dia com o salário que ele vai receber. Então, você vê muito isso hoje em dia. O jovem, ele começa já, quanto que ganha um engenheiro, quanto que ganha um advogado, quanto ganha um médico. Mas veja, professor, não se nota isso, por exemplo, e pelo menos é a sensação que se tem, na escola particular, professor Igor. Na escola particular, há falta de professores, assim, como também existe no Estado? Ou não? São indicadores um pouco diferentes, mas o bom professor, ele foi, antes de mais nada, um bom aluno. Sim. Ele sempre teve a disciplina, o gosto pela pesquisa, pela aprendizagem. E muitos desses bons alunos vão para essas áreas mais remuneradas e vão mais além, áreas mais respeitadas. A docência, ela foi extremamente massacrada nos últimos 20 anos. Se você pegar um jovem e falar, eu vou ser professor, a primeira crítica vem da família. Não, meu filho, pelo amor de Deus, você vai ganhar pouco, você vai passar fome, você vai ser ofendido, humilhado, agredido. Então, quer dizer, que tipo de estímulo tem um jovem a querer ensinar, a querer fazer pesquisa? Eu fiz um requerimento há uns 2 meses atrás para a Secretaria de Educação, perguntando quais das escolas de ensino fundamental 2 tem laboratório de ciências. Sim. Nenhuma. Eles fazem uma parceria com a própria instituição aqui, com a casa, com a Unisanta, com a Unimes, para fazer visitas periódicas a laboratórios. Mas que tipo de estímulo você vai dar a um jovem para que ele seja um físico, um químico, um biólogo, se ele nem nunca manipulou, se ele nunca viu, né, uma reação química, um laboratório? Então, infelizmente, tem que haver uma melhora na estrutura física, criar melhores condições de trabalho e, como bem disse o Kenny, também remuneração, para que os bons alunos optem pela carreira de docência. Senão... a carreira do magistério, porque hoje em dia, principalmente na escola pública e particularmente na escola estadual. Na escola estadual, de fato, não se vê professores, quer dizer, os alunos ficam fazendo aula de educação física por diversos períodos em função da ausência de professores, porque ganham mal, porque não se sentem seguros, porque também a violência hoje em dia está muito presente nas escolas e isso tem que, de alguma maneira, ser corrigido imediatamente, não é isso, Kenny? Com certeza. E também o que acontece, como o Igor, meu colega, estava citando também, a estrutura das escolas. Eu acho que isso é fundamental. E voltando também no sentido da progressão. Se o aluno ele não é corretamente avaliado, não há como você lá, os outros alunos que se dedicam, que estudam, que de repente possam ser futuros professores, ele também não vai se sentir estimulado. Se ele, para que eu vou estudar, tirar 10 em tudo, se o meu colega que dorme na aula também vai ser aprovado como eu? É por essas e por outras, senhores vereadores, professores, exatamente que a situação, que a educação do país é exatamente essa. A maioria dos nossos jovens não consegue compreender o que lê. Essa é uma realidade. Eles não conseguem compreender e entender aquilo que leem. São os chamados analfabetos funcionais. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo.
Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Uma delícia conhecida no mundo inteiro. Salgado, doce, normal ou light, tradicional ou exótica. Não importa o formato ou o sabor. No dia 10 de julho, o importante é saborear. 10 de julho, dia da pizza. Apoio Vila de Pompeia, a Casa dos Pizzaiolos. Fone 3323-3373. Política agora. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Desta segunda-feira, 8 de julho, nós estamos recebendo 2 vereadores da Câmara Municipal de Santos, o professor Igor Martins de Mello, do PSB, e o professor Kenny Mendes, do DEM Democratas. E neste bloco, professor Igor, eu gostaria de começar perguntando o seguinte: que trabalho o senhor destacaria dos seus trabalhos nesses primeiros 6 meses como o mais importante? Destaque uma atuação que o senhor está realmente se dedicando, se debruçando. Olha, agora você me deixou em saia justa, porque, embora a nossa função em termos de legislar seja muito restrita pela Carta Magna, pela atual Constituição, a gente vai encontrando brechas para melhorar a qualidade de vida do cidadão, para que certas ações do prefeito se viabilizem. Eu tenho um projeto de resolução, né, que é o da Câmara Jovem, junto com o vereador Sandoval. Câmara Jovem? Como funcionaria a Câmara Jovem? Mais ou menos como funciona o Parlamento Jovem Estadual. Sim. Então, alunos do ensino fundamental, né, 2, aqui na cidade, teriam um dia de vereador. Então, você formaria uma Câmara de 21 jovens, né, que seriam eleitos de maneira virtual, né, utilizando as redes sociais, e o seu projeto seria a sua plataforma eleitoral. Então, ele mostraria uma determinada ideia que ele tem, né, ou de ecologia, ou de educação, ou de saúde, e os pares, os colegas, as pessoas, a sociedade de modo geral, votaria, né, clicaria lá, dando uma espécie de aval. Então, esse é um dos... Está tramitando esse projeto já? Ele está junto, ele está acoplado com o do Sandoval, porque foi coincidência. O Sandoval apresentou uma sessão antes. E aí lá a paternidade é... Sim, a antiguidade. Exatamente, é dada ao primeiro. Antiguidade então, é posto. O Sandoval é o pai da criança. Por isso que o meu entra como um projeto de resolução, junto com o dele. Complementando dele. Isso, eu tenho mais 6 projetos de lei. Digamos assim, o que eu mais, a menina dos olhos, aquele que eu espero que o prefeito... Que o parlamento aprove é a lei de incentivo cultural, que é uma espécie de Rouanet municipal que o meu gabinete acabou desenvolvendo, né, dando algumas isenções de impostos para que o agente produtor não fique lá com o pires na mão toda hora no município. Não, que as empresas privadas do município banquem essas ações culturais, seja na parte de teatro, de música, cinema, história em quadrinhos, o que for. Então, essa, digamos, é a minha ação mais recente, em termos de projeto de lei, que eu estou querendo ver se eu consigo ser aprovado. Fica aí uma dica importante para o movimento cultural de Santos, exatamente acompanhar a tramitação desse projeto do vereador Igor. Professor Kenny, o que o senhor destacaria nesses primeiros 6 meses?
Primeiro, sem ser projeto, na realidade, foi um trabalho de fiscalização, que foi inclusive até matéria do jornal Boqueirão News desse final de semana, que foi uma brecha que estavam praticando no Porto, que é a evasão de ISS. Sim. E nós fomos atrás, verificamos, através da Lei da Transparência, dados na Prefeitura do Rio de Janeiro, na Prefeitura do Paraná, e muitas empresas estavam emitindo notas fiscais na sua matriz, né? Agências de navegação que tem filiais aqui em Santos, estavam emitindo notas fiscais na sua matriz, por motivo de praticidade, economia na área contábil, para não ter que ter um outro departamento de contabilidade em Santos. Então, descobrimos um rombo aí entre 50 e 150 milhões anuais. Então, eu acho que... E também 40 empresas já foram autuadas, totalizando 8 milhões de reais aí em multas. Sim. E possibilidade de um ganho de 50 a 150 milhões de reais no próximo ano, no próximo orçamento. Então, acho que isso vai ser de grande valia para a cidade. Sem dúvida nenhuma. Agora, projeto, a menina dos olhos, que está ainda sendo discutido, é o Doutores do Futuro, que funcionaria da seguinte forma: uma grande queixa é conseguir médicos nos plantões, seja por motivos financeiros, seja por motivos da dificuldade do trabalho, né? E muita gente hoje em dia que faz faculdade de medicina vem de família, vamos dizer assim, de um status social elevado, então para ele não é interessante trabalhar na rede pública, principalmente aqui em Santos, onde 80% dos alunos de medicina são de outras cidades. Sim. Somente 20% são residentes da Baixada Santista, né? Então, o Doutores do Futuro, ele funciona da seguinte forma: você cria um vestibular dentro da rede pública para aqueles alunos que estudaram a vida inteira na rede pública municipal, e os melhores alunos são contemplados com bolsas de medicina. Eles vão com convênios com as nossas universidades de medicina da cidade. Ao se formar, ele reservaria um dia por semana para prestar serviço na rede pública. E o que vai acabar acontecendo? São 3 fatores. Primeiro, você vai imediatamente suprir a sua falta de médicos, né, conforme as turmas vão se formando. Segundo, na parte da educação, você vai incentivar o jovem a estudar, né, porque aquele jovem sem perspectiva, de uma comunidade carente, nunca na vida dele que ele imaginaria... Pode chegar numa faculdade de medicina. Nunca na vida dele imaginaria que ele poderia um dia ser doutor, ser um cardiologista, um pediatra. E também na parte social, porque você vai mudar a vida deste jovem e da família para sempre, né? E no bairro também, porque ele vai atuar no bairro onde ele reside. Então, ele vai tratar do vizinho, da tia, da madrinha, médico de família. Médico de família. Exatamente. E esse projeto já está tramitando? Já foi aprovado? Enfim, como é que ele está? Ele está para ser apresentado agora em agosto. Agora. Isso. Eu discuti, eu usei esses 6 meses para discutir com o secretário de saúde. E sensibilizar o executivo também para que sancione esse projeto quando ele for aprovado. Mas falando em projetos, nós estamos em julho, mês de recesso parlamentar, e os vereadores estão em recesso. Vale dizer, estão em férias, né? Embora estejam aqui trabalhando, prestando contas da atividade de ambos. Nesse sentido, eu queria perguntar primeiro para o Kenny, que é o primeiro secretário da mesa. Em julho de 2014, a Câmara vai funcionar ou vai ficar de recesso também? Eu espero que sim. Vale lembrar que eu não tenho férias, né? Como primeiro secretário, diariamente você tem lá dezenas de documentos para assinar, né? Então, eu não tenho férias, mas eu espero que sim, 2014. 2014, então, o recesso vai acabar? Se depender de mim, sim. Acaba com o seu voto, professor Igor? Você vai votar contra o recesso? Acaba, porque é uma questão que faz muito sentido, né? A gente acabou de entrar, não temos nem 6 meses de trabalho concreto, aí já tem férias, vamos dizer assim. E no final do ano também tem, né? Então tem 2 férias regulamentares. 45 dias depois. 45 então, quer dizer, acho que essa questão de julho, o recesso de julho, eu acredito que ele vai ser ou restrito a 10 dias, porque aí completar-se-iam 55 dias, né, como diz a Carta Magna, né? Então, acredito que esse de julho, se não desaparecer totalmente, ele vai ficar restrito aos 10 dias, como manda a Constituição. Há um projeto nesse sentido do presidente da Câmara, vereador Sadal Nakai, acabando com o recesso de julho. Agora, vale lembrar que em legislaturas passadas, a vereadora Cassandra Maroni propôs um projeto semelhante, ele foi aprovado em primeira discussão, mas depois, surpreendentemente, em segunda discussão, esse projeto foi derrubado e o recesso continuou. Há risco de acontecer isso? Não, eu acredito que não. Ainda mais com
com uma Câmara renovada, né? Nós temos aí 11 novos vereadores. Então, e eu acho que é uma unanimidade entre todos eles. Está todo mundo com vontade de trabalhar, essa é a verdade. Não há risco disso acontecer? Não, riscos sempre há. Né? As articulações de bastidores, elas estão aí para mostrar quantas coisas... O vereador é realista. Não que a gente aprove, não que a gente queira, mas riscos... Sempre existe a turma do contra. Quem não quer ficar tranquilo, fazendo nada e recebendo? Até porque quando foi a da Cassandra, quando foi reprovado, foi meio cinematográfico, né? Não sei se você ficou sabendo. Teve uma cerimônia de premiação, né? Para Dia da Consciência Negra, se não me engano, não foi? Isso, parece que sim. E aí todo mundo se abraçando, enquanto estava todo mundo se abraçando, foram lá, votaram e não há quórum, foi rejeitado. Essa parte pirotécnica eu acho que não vai acontecer nessa legislatura, porque como bem disse o Kenny, são 11 novos vereadores. Sim. Né? Então essa talvez maioria que está afim mesmo de mostrar a cara, de se mostrar serviço, de continuar trabalhando pela cidade, não vai querer ter a sua imagem associada a uma malandragem, a um benefício meio maroto, que é o recesso de julho. De julho, né? Tá certo. Falando agora, já estamos nos aproximando do final do programa, eu queria deixar para perguntar, assim, neste final, professor Igor, o seguinte: ano que vem, eleições gerais. O senhor é do PSB, o senhor é vereador. Se for candidato a deputado, não perde o mandato de vereador, porque não temos a coincidência de mandatos, a coincidência de eleições, que, aliás, deveria fazer parte obrigatória desse plebiscito que está se tentando fazer no Brasil, enfim. Isto sim é importante, coincidência de mandatos. O senhor tem pretensões de ser candidato ano que vem? Não, nenhuma. Imagina, acabamos de entrar, existe uma vontade de trabalhar pelo município, mesmo porque existem pessoas com mais tarimba, que é o caso do professor Fabião. Do seu partido. Do meu partido, com mais tempo de vida pública e que, obviamente, estaria com mais ele vai ser candidato? Tudo indica que sim, indica que sim. Internamente, ele é o nome forte para a Assembleia Legislativa, então eu, da minha parte, não tenho nenhuma pretensão em ser candidato. Ao contrário, vou trabalhar para que o Fabião nos represente e bem lá na capital. Tá certo. Se for candidato a deputado estadual, no caso. Ou, isso. Eventualmente até federal, acredito federal. Que não. Tem outros caciques, vamos dizer assim, na frente dele. Caciques do PSB. Que terá, provavelmente, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, como candidato à presidência da República. Pelo menos é um virtual candidato. Professor Kenny, e o senhor? O senhor é do Democratas. Democratas, tem pretensões ano que vem de sair candidato a deputado, por exemplo? Não, nem um pouco. Muito cedo, acabei de entrar, eu acho que é muito importante na próxima eleição, em 2016, né, na reeleição de vereador, você ter um termômetro, você sentir realmente se o seu mandato foi aprovado pela população. E eu acho que também é um desrespeito com os 3.400 eleitores que votaram em mim na última eleição para vereador, para trabalhar durante esses 4 anos e não cumprir esse mandato. Seria uma falta de respeito enorme. Tem muitos vereadores em primeiro mandato que não pensam dessa forma. E estejam certos que vão se lançar candidatos o ano que vem a deputado estadual, a deputado federal, o que é uma pretensão legítima. Isto não aconteceria se nós tivéssemos a coincidência de eleições, coincidência de mandatos. Eu insisto, uma eleição geral sairia mais barato para o país de vereador a presidente da República. O ano que vem nós vamos eleger deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Se pudéssemos eleger prefeitos e vereadores, teríamos uma eleição geral, uma eleição única. Isto é que tem que ser discutido pelo Congresso Nacional na reforma política. Não é suplência de Senado, voto de secreto de Congresso, entre outras irrelevâncias que constam desse projeto de plebiscito encaminhado pela presidente Dilma Rousseff ao Congresso Nacional. E assim, nós chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Muito obrigado, professor Igor, pela sua presença. Eu que agradeço e conte sempre comigo assim. Muito bem. Da mesma forma, professor Kenny, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Jornal em Foque. Amanhã nós estaremos de volta às 8 horas da manhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque.
Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.